Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham bem, que tenham passado aí, tenham tido um bom final de ano, tenham descansado um pouco. E vamos iniciar aqui a nossa retomada das atividades, né? Da correção das questões de vestibular, questões de história. Meu nome é Marta e eu sou professora de História do IFMG Campus Betim. Agora, no iniciozinho do ano, vou estar corrigindo questões sozinha aqui com vocês. Em breve, para quem já nos acompanha, né, a professora Paula irá estar de volta aqui corrigindo junto comigo, tá bom? Então, para hoje, nós vamos corrigir uma questão do vestibular da Unicamp, de História, né, uma questão que caiu na seleção para ingresso agora já no ano de 2022, e é a questão de número 65, sobre Idade Média. Então, bora lá! Vamos lá, gente. Então, essa questão ela vai ter dois documentos para a gente analisar, né? O vestibular da Unicamp geralmente traz algum documento que vai dar um embasamento aí para a resolução da questão. Então, é importante ter um conhecimento, obviamente, histórico sobre o período, né? Sobre interpretações, sobre análise histórica, né? A Unicamp cobra bastante análise histórica, a operação historiográfica. Mas também sempre traz documentos que norteiam ali, que baseiam, que são necessários à interpretação para a resolução das questões, tá? Então, aqui a gente tem um afresco, né? Que é uma pintura feita numa parede, né? Num oratório, numa capela, no norte da Itália. É uma pintura do Giacomo Borlone, intitulada O Triunfo da Morte e a Reunião dos Três Vivos e dos Três Mortos, tá? Esse é só um pedacinho, gente. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ela é uma pintura maior, tem uma outra parte um pouco mais para baixo, que é a dança dos vivos com os mortos, né? E essa parte superior dessa pintura, tá? E é uma pintura feita ali no século XV, tá bom? Então, temos essa imagem, né? Aqui são as caveiras, aqui estão representando, né? Os esqueletos estão representando os mortos, né? E aqui a gente tem, não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui na imagem, mas a gente tem aqui 3 pessoas, né? Como se fosse nessa tumba, por isso que é o triunfo da morte, né? A morte está triunfando sobre eles, né? Ela que está em cima, empoderada ali, e eles estão embaixo, mortos, né? Nessa espécie de tumba, e temos aqui ao redor várias pessoas de classes sociais mais altas fazendo oferendas ali, né? Tentando de alguma forma convencer a morte de não os levá-los, né? E a morte, o título do quadro já diz pra gente, triunfa sobre eles, né? Então, meio que não estão conseguindo esse apelo pela vida, né? Vamos ver o outro documento, e daí eu falo um pouco mais sobre essas pinturas nesse período, quando que elas ganham força, o que elas representam nesse contexto, e a gente analisa as questões, tá? Mas vamos ver o outro documento que essa questão traz pra gente. Então, aqui é um texto, né, adaptado da Cristina Queiroz, Pandemia como Alegoria, né? Então, a pandemia ali como uma forma de análise, né, de interpretação, como uma alegoria, tá? E é um texto que foi publicado na revista da FAPESP, bem recente, de 2020. Vamos lá, então. Na Europa medieval cristã, prevalecia a ideia de que a morte era uma transição para a vida espiritual plena. Os ritos fúnebres buscavam assegurar uma passagem organizada para esse outro plano, e evita-se mostrar o processo de decomposição dos corpos. A chegada da peste negra rompeu com essa concepção. De acordo com a historiadora Juliana Schmidt, a doença deixava marcas no corpo. As pessoas morriam de repente, algumas em locais públicos. A ideia apaziguadora da morte na concepção cristã foi substituída pela ideia da morte caótica causada pela peste. As imagens cotidianas relacionadas ao surto da doença passaram a ser representadas no campo das imagens e na literatura, no que hoje se conhece como a estética macabra. Então, esse tipo de arte, né, que não fazia parte só das pinturas, né, tá trazendo pra gente a questão da literatura também, tem
esse nome, né? Ganha esse nome de estética macabra. O que caracteriza as obras macabras é a ênfase dada aos processos de decomposição dos corpos, e a estética é anterior ao período medieval, mas foi impulsionada pela peste negra. Então, o textinho traz várias informações para a gente estar analisando a obra, né? E depois podendo responder as questões. Então, ele começa falando para a gente que essa estética, né? Eu vou voltar lá para a imagem para a gente poder observar, tá? Então ele começa falando pra gente, né, gente, que essa estética ela se contrapõe à estética que era mais comum na Idade Média, né? Que era uma estética então ligada a questões religiosas, né? Que trazia inclusive uma concepção da morte como uma transição para uma outra vida. Então uma ideia de que a morte seria algo visto como positividade, né? Porque afinal ela estaria sendo responsável pela vida plena, né? Pela essa separação entre alma e corpo, né? E então uma vida eterna, né? Uma vida plena num outro plano. E a gente começa a ter uma mudança, que daí ali no finalzinho do texto ele já dá uma dica pra gente, né? A gente começa a ter uma mudança ali no final da Idade Média, num questionamento maior das estruturas sociais, da hierarquização daquela sociedade, e isso se reflete também na arte. Então, essa estética macabra, né, como fica conhecida, ela é anterior à peste negra. Ela já trazia esse questionamento de uma estrutura social. Como que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso, por exemplo, nessa ideia do triunfo da morte, né, gente? Independe de se você é um nobre, se você é um clérigo, um rei, a morte chegaria para todos, ela é triunfante. Então ela traz um questionamento dessa hierarquia social. Também traz um aspecto ali já de valorização da vida, né? Não necessariamente uma crítica completa dessa ideia de uma plenitude pós-morte, mas sim uma valorização da vida, né? Então essa vida também seria importante, também seria repleta ali de prazeres, e a morte ela retira isso. Então a gente tem algumas alterações que já dão que podem ser observadas numa mudança estética, né, presente na arte ali nesse período. Com a chegada da peste negra, isso ganha uma dimensão muito maior, porque daí é um número muito grande de pessoas que estão morrendo de forma mais aleatória, digamos assim. Então você vê ali uma pessoa da alta hierarquia da igreja que morria pela peste, e isso colabora com essa visão, né, de um questionamento das estruturas, de que alguns teriam um merecimento maior, né? Então ela amplia esse debate. Você tem essa ideia dos esqueletos descarnados, né, dos corpos ali, nesse que a gente está analisando, né? A gente tem aqui os 3 corpos em decomposição, mortos ali, né? Então, uma crítica maior mesmo, né, da morte, como retirando algo da vida e como sendo ela triunfando, né? Ela triunfando sobre todos, né? É impossível de prever, é impossível de evitar. E isso, essa sensação, né, de que ela é igual para todos, que ela é impossível de ser evitada, ela é avassaladora, né? Ela chega muito pela peste, tá? Então essa é uma questão, gente, vamos ler as alternativas e a gente discute um pouquinho mais. Mas ela traz pra gente pensar, então essa ideia é uma ideia de uma continuidade, pra gente não achar que é a peste negra, né, a impulsionadora desse debate. Ele traz ali no finalzinho do texto essa ideia pra gente de que essa estética ela já existia, e que ela já discutia outras questões também. Então é legal para a gente não pensar, né, assim, fazendo uma análise histórica mesmo, né, que é um determinado evento só que impulsiona uma mudança na estética, e aqui tá dizendo para a gente que não, que a gente já tinha transformações, mas que sim, esse é um evento significativo para pensar sobre essa temática, então vai ter um impulsionamento, tá? Mas para a gente consegue pensar algumas continuidades ali desse processo estético nas artes, né? Que aqui a gente está analisando uma imagem, né? Uma pintura, mas que o texto já traz para a gente que também estava presente em outras expressões artísticas, tá?
e além disso também para a gente pensar essa relação, né, entre história e as artes, como as artes reproduzem e apresentam questões do seu tempo, propõem questões para serem pensadas e também são influenciadas pelo contexto em que elas são produzidas, né? Então também traz essa questão para a gente pensar sobre a relação ali da história e da arte, né? Da arte também enquanto um documento, uma fonte histórica para a gente analisar, tá bom? Vamos ver as alternativas e daí a gente discute um pouquinho mais. Vamos lá então, gente. Com base na imagem e no excerto, assinale a alternativa correta. Letra A. A peste negra, enfrentada pela Europa no século XIV, afetou as representações da morte nas artes visuais, propondo reflexões sobre o potencial das ciências modernas para a resolução da peste à época. Essa alternativa, gente, ela traz algumas coisas para a gente pensar, né? De fato, a gente vai ter uma influência ali desses eventos da peste nessa estética, né? Nessa estética que fica conhecida como estética macabra. Mas o que eles estão propondo ali como uma reflexão, como um debate, é muito mais relacionado a questões de hierarquia social, a questões ligadas mesmo ao que a morte representa para aqueles indivíduos, para aquela sociedade. Então, um questionamento dessa visão que se tinha, né, da morte como algo positivado, como uma transição para um outro plano, trazendo a morte também como uma retirada, né, da vida e do que você poderia estar vivendo, né, nesse momento. Então, como um triunfo ali da morte, e se ela está triunfando é porque ela está retirando, né, o que essas pessoas que morreram tinham. Então, é uma crítica, sim, ela propõe uma reflexão, né, as artes geralmente propõem uma reflexão para a gente, mas não é uma reflexão ligada ali a questões da resolução da peste, da ciência da época, tá? São outras as problemáticas que estão sendo prioritariamente discutidas e apresentadas por meio dessa estética, tá bom? Vamos para a letra B, então. A estética do macabro, criada na Idade Média, é acionada pelas artes visuais como um elemento valorizador da vida, gerando a negação dos contextos sanitários marcados pela peste e pela morte. Essa alternativa também, né, gente, a gente comentou, essa estética já estava presente ali no final da Idade Média, né, e ela vai ser acionada cada vez mais pelas artes visuais, impulsionada pela questão da peste, mas o que está bem errado nessa alternativa é essa ideia de que essa estética nega esses contextos sanitários marcados pela peste e pela morte. Ela, inclusive, é contraditória com o que ela está falando antes, né? Pelo contrário, ela não nega, ela está exacerbando isso, ela está trazendo que esse contexto ele é avassalador, a morte está presente para todos, tá? Então, não é uma negação desse contexto, pelo contrário, ele aparece com ênfase ali nessas obras, tá bom? Vamos para a letra C. A estética do macabro declinou no período medieval, ficando restrita a um ambiente religioso, católico e temente ao juízo final, como apresenta a obra através das figuras de reis e de autoridades religiosas, né? Essa alternativa está bastante errada, né? Porque ela não vai declinar, pelo contrário, né? A gente falou que ela se fortalece ali nesse período da peste, né? Então ela não declina, pelo contrário, né? Embora ela possa estar presente também no ambiente religioso, ela não fica restrita a ele, tá, gente? Vamos à letra D, então. A peste negra tornou-se uma referência presente na estética do macabro, que faz alusão a caveiras e cadáveres entre os vivos, compondo um ambiente festivo e aterrador. Essa é uma alternativa que ela descreve para a gente, né? Basicamente uma análise ali da imagem e do texto, né? Então, falando aí, voltando a fazer essa referência que a peste negra, ela vai ser uma referência, ela vai estar presente nessa estética, né? E mostrando um pouco ali do que compõe essas imagens, né? Que a gente consegue ir lá e observar. Então, essa mistura entre cadáveres, pessoas, né? Que compõem isso. E o que ela traz de análise é essa questão desse ambiente festivo
e aterrador. Festivo para a morte, né, que está ali dançando, triunfante, e aterrador para as pessoas que estão sendo levadas, né, gente, que estão tendo aí sua vida ceifada. Então, por isso que essa ideia mesmo da dança da morte, né, do triunfo da morte. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D, tá, gente? Para resolver essa questão, era importante, né, entender um pouquinho das artes nesse período da Idade Média, quais que eram as referências anteriores, com o que essa estética do macabro está rompendo, para que a gente pudesse, então, analisar e eliminar algumas alternativas ali, né, de forma mais facilitada. Sempre pensando nessa relação das artes com o período histórico que elas são produzidas, né, gente? E tentando fazer também essa análise histórica, que ele dá ali umas dicas pra gente no final do texto, principalmente quando traz essa questão de uma continuidade, de algo que já vinha sendo gestado, produzido anteriormente, mas que com a peste negra vai ganhar uma força grande, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, fiquem bem.